Fala, meu amigo, tudo certo? Olha só, vou te trazer algo diferente aqui que se chama raio-x do jogo, beleza? Vou tentar te mostrar de uma forma um pouco mais detalhada alguns confrontos aqui que me chamam a atenção para operar no dia, tá certo? Então, espero que você goste, o seu feedback ele é muito importante e que assim seja algo duradouro aí que a gente vai tá te entregando, tá bom? Então, fica no vídeo, por aí. Bom, pessoal, tô aqui com o jogo, então, entre São Paulo e Colônia. É um jogo que vai acontecer hoje, sexta-feira, às 15h30, válido pelo campeonato alemão, pela Bundesliga. Tá? E eu quero te mostrar aqui alguns detalhes que também me chamaram a atenção, tá bom? O primeiro deles, pessoal, é essa precificação do mercado, tá? Olhando assim por alto, é um jogo que a gente não iria trabalhar, não iria trazer para estar aqui compartilhando com vocês, né? Mas tem alguns dados aqui que me chamaram a atenção para fazer uma operação nesse jogo, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho o porquê que o mercado precificou desse jeito e porquê que me chamou a atenção, tá? Primeiro, nós temos aqui as últimas 5 partidas das duas equipes, tanto em casa quanto fora, de maus resultados, né? Nós temos o Colônia, que nas últimas 5 partidas acabou vencendo uma, mas nós temos o São Paulo, que não venceu nenhum jogo até agora. O São Paulo, para quem não lembra, é uma equipe que a gente trabalhava demais na Bundes 2. Né? Logicamente, quando ganhou essa promoção para a Bundes 1, a gente já sabia, e até falava, né, no nosso Discord, vai virar um saco de pancada. Infelizmente está acontecendo. Tá? É uma equipe que acabou se desmontando, acabou perdendo alguns jogadores importantes e também subiu de divisão, aonde acabou ficando com um nível, né, de jogo aí um pouco diferente. Então, esses resultados que o São Paulo está tendo nesse momento não é nada absurdo, tá? Mas sim, o Colônia é uma equipe que, embora tenha migrado da Bundes 2 para a Bundes 1, mas é um time que flutua, é um time que está sempre subindo e descendo, mas já está acostumada com a Bundesliga, tá? E é uma equipe mediana, uma equipe que não chega, né, em competições europeias, mas também não é uma equipe que é tão ruim, tá? Então a gente vê aí um equilíbrio muito grande na atual situação de ambas as equipes. O que eu quero dizer com isso? Essa precificação de 2,80 para 2,30, ainda trazendo o Colônia como um pouco de favoritismo, ou traduz tudo isso que eu falei até agora para vocês. Tá, vamos dar uma olhadinha nos dados das equipes. Olha só, usando esse comparativo de equipes, nós temos o seguinte, ó, foram 29 jogos, as duas equipes fizeram 29 jogos, 25 gols marcados, 43 gols marcados, 50 gols sofridos, 50 gols sofridos, 17 assistências contra 29. Olha só, tá? Nós temos o mesmo número de jogos, praticamente o dobro de gols marcados pro Colônia, então a probabilidade do Colônia marcar um gol, mesmo fora de casa, é maior, certo? O São Paulo tem feito poucos gols, né? Menos de um gol por partida, e tem os dois o mesmo número de gols sofridos. Então, assim, de nada adianta o Colônia fazer o dobro de gols se ele leva a mesma quantidade de gols, certo? Vamos olhar aqui pro ataque, né? Olhando as equipes atacando, como tá dizendo aqui. Gols por partida, 0,9. 1.5. Chutes certos por jogo, 3.4, 4.7. O Colônia, ele costuma chutar mais ao gol. Chute certo, tá, pessoal? Não é chute de qualquer lugar. É chute que vai pro gol. Chute certeiro, tá? Grandes chances de gol por jogo. 1.4 contra 2.4. Então, assim, o Colônia costuma criar mais chances de gol e também converte mais o chute. Não tanto em gols, tá? Mas é um time mais certeiro. Grandes chances perdidas por jogo, 1.1 contra 1.6. Mesmo tendo um número maior de chances criadas e de chutes certos, ele tem chances perdidas também. Tá? Então nós temos que observar isso. É uma equipe que cria, chuta no gol, cria mais chances de fazer o gol, mas também peca, perde muitos gols, tem grandes chances perdidas. A gente vê que a equipe do São Paulo, ela é mais padrão. Ela faz menos gols, ela sofre mais gols, ela cria oportunidades na mesma medida que perde, tá? Então nós temos aqui duas equipes que com certeza demonstram toda essa dificuldade que eles estão tendo no momento, tá? A nível de posse de bola, são duas equipes que não mantêm a posse de bola durante os jogos. Ambas estão com praticamente o mesmo número de posse de bola, tá? Vamos olhar para a defesa, que é, na minha opinião, a parte mais crucial para esse jogo e a maior dificuldade das equipes. Jogos sem sofrer gols, olha só.
O São Paulo teve 5 jogos sem sofrer gols. O Colônia, 3. Em 29 jogos, apenas 3 jogos, ele não levou gol. Apenas em 5 jogos, ele não levou gol. Gol sofrido por jogo, igual. Interceptações por jogo, praticamente igual. Tá? Gols, uma média aí, baixa de gols, mas levam muitos gols. O que a gente vai prestar atenção? Na defesa. Como estão as defesas das equipes. E, pessoal, eu quero mostrar para vocês os melhores momentos do último jogo do São Paulo, jogando em casa, mesma situação que está nesse jogo contra o Colônia, e, lógico, contra o todo-poderoso Bayern, mas tomou 5-0. Vamos dar uma olhadinha aí em como foram esses gols, ver se a gente identifica algum tipo de padrão. Vocês conseguem notar nesse primeiro gol aqui, como teve essa dificuldade em deixar na falha defensiva, na falha de marcação, tá? O Bayern está atacando, como sempre faz, né? Consegue aqui envolver a equipe do São Paulo, né? E olha só, olha o erro defensivo deste camarada aqui. Ele tem que marcar este cara aqui, porque todos estão marcados. Esse cara aqui tá protegido, esse cara aqui tá protegido, tá? Mas este aqui tá deixando. Aí olha só o que acontece. Justamente ali, ele não acompanha. E o cara fica livre aqui para fazer o gol. Fica livrão. Tem, justamente contra o Bayern. Não tem Musiala. Cara, aí é gol feito. Então, a gente vê problema defensivo. Aqui, provavelmente, a gente vê um contra-ataque. Um erro de ataque do São Paulo que deixa mano a mano aqui, ó. Praticamente 1 contra 1, e aí, cara, a gente sabe, né? Eu nem sei se vai acontecer gol aqui, mas a gente já vê uma situação muito perigosa e, de certa forma, uma falha defensiva também, né? Bola na trave, acabou não acontecendo gol, mas a gente viu como o Bayern ainda desacelerando, tá? Vamos só dar uma revisadinha aqui. Mesmo desacelerando, olha só, ele tinha espaço para conseguir evoluir. Ele ainda deu uma travada, ó, aqui ele segura, ele espera, não propositalmente, lógico, mas a defesa do São Paulo consegue dar uma... Ó, parece que aqui o lance estava perdido, mas não, ele consegue ainda driblar o zagueiro, tá? E consegue fazer a finalização, que dá na trave, e depois acaba não convertendo. Mas a gente vê, logicamente, falhas individuais, tanto de marcação, de posicionamento, quanto qualidade técnica, tá? Mais um lance aqui, olha só como tem mais jogadores do São Paulo. Você vê mais jogadores de branco do que de vermelho, então são 5 jogadores. Claro que o Bayern vem aqui para destruir, né? Mas tu vê que todos têm uma certa marcação, tá? Esse aqui tá marcado, aqui tava com a bola, certo? E aqui há uma marcação, há uma cobertura, mas olha, é lógico que a gente tá falando aqui também de uma qualidade técnica bem evoluída, né? Bem maior do que a defesa do São Paulo. Mas olha, cadê a marcação desse cara? Foram 2 jogadores do São Paulo, foram para cima de quem tava com a bola. É claramente uma falha defensiva e de um time que tem as suas limitações, né, de elenco, de tudo mais, tá? Porque com apenas um jogador, ele puxou 2 na marcação e deixou ali o jogador livre, se eu não me engano é o Musiala de novo. Ele acabou não fazendo por detalhe, né? A bola bateu na trave, né? Mas foi de novo ele, Musiala, certo? E a gente viu, ó, que inclusive foi uma saída errada ali da defesa, né, do goleiro, que demonstra sempre aquela dificuldade. Vamos ver o lance do São Paulo, tá? Vamos ver aí um lance de ataque do São Paulo, o que acabou gerando, tá? Aí, claro, uma falha defensiva do Bayern, de deixar os jogadores do São Paulo praticamente ficou livre. Também é uma falha de marcação que a gente vê aqui, né? Equipes grandes falham também, né? Aqui já estamos no segundo tempo, bola parada, a gente sabe que né? E aqui não tem muito o que fazer, né? Bola parada é sempre uma força do futebol alemão. O próprio São Paulo se aproveita dessas bolas paradas, né? E aí aqui não tem muito o que fazer, né? Aqui já já estamos falando do Olise, né? Um baita jogador que fez o que fez aí com o Real Madrid durante a semana, fazendo o 3º gol. Aí não tem também muito o que pensar. De novo, tá? Vamos lá. De novo, uma falha defensiva. Olha a saída de bola horrorosa do São Paulo, perdendo a bola ali. Não pode perder uma bola dessa, né? Então a gente vê uma falha defensiva muito grosseira. Mais um gol do Bayern. E aí já, a partir daqui, a partir desse 3º, 4º gol, a gente já vê, né, uma facilidade bem maior, né? Mas a gente continua vendo erros defensivos. Praticamente o São Paulo entregando, né?
o gol pro Bayern, tá? Mais uma falha defensiva. Vocês conseguiram perceber? Eu acho que nem precisa assistir mais esses lances. Vocês perceberam como de 5 gols que nós vimos, 4 deles foram gols de erro defensivo. O primeiro de posicionamento, o segundo de marcação, o terceiro foi o terceiro e o quarto, né? Não necessariamente, né? Foi o quarto e o quinto, foram 2 erros de saída de bola do São Paulo. O que a gente vai ter que prestar atenção nesse jogo do São Paulo com o Colônia? A defesa do São Paulo. Como tá postada a defesa do São Paulo? Tá errando na marcação? Tá saindo mal com a bola? Né? Tá tendo naquele mano a mano ali que a gente viu? Tá permitindo de novo que isso aconteça? Então, tudo isso é ponto que a gente vai observar durante a partida, certo? Agora eu quero mostrar para você rapidamente um pouquinho do jogo do Colônia contra o Bremen. O Colônia jogou em casa a última partida e foi aquela vitória que a gente mostrou para vocês. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em como foram esses gols. Aqui a gente vê um lance de erro, né, defensivo aqui do Bremen. Acabou tendo aí uma interceptação do zagueiro e expulsão, então o Colônia acabou ficando com um jogador a mais. Tá? Então até aqui nada de diferente. Aqui já é no segundo tempo, então a gente tem aí uma bola na trave e segundo gol do Colônia, bola parada, né? A gente sabe que como eu disse, uma força aí do campeonato alemão. Temos um gol de pênalti, Bremen, certo? Que acabou descontando. E um terceiro gol aqui, né? Também meio que de contra-ataque, né? Com velocidade. Certo, turma? Então a gente viu aí que a parte defensiva aqui nós temos que ficar ligado, tá bom? Agora nós vamos olhar um pouquinho para a parte de estatística e de previsão para esse jogo. Ok? Vamos lá, tô aqui com o Luke, né? Já conseguimos ver aqui que as equipes vão estar com a maioria dos seus jogadores. São Paulo vai ter aqui um atacante que não vai estar no jogo por conta de cartões amarelos. Tá? Ele foi titular em 8 dos 10 jogos, então o São Paulo acaba perdendo na parte ofensiva, ok? Alguns outros desfalques que temos aqui. Olhando para a temporada atual, a gente vai acabar vendo aqueles números que nós vimos antes, né? Foram 13 jogos, um pouco menos de jogos, daí a gente vai ver aqui de uma forma mais centralizada, casa fora, certo? Nós temos aqui uma média de gols marcados 1.08 e 1.54 sofridos, tá? Média de 1 marcado e 1.57 sofrido também, mais ou menos o que a gente viu ali, tá? Aqui eu quero olhar para as ocorrências gerais. Nas ocorrências gerais, nós temos o 0-1, que aconteceu 5 vezes, o 0-2, que aconteceu 4 vezes, certo? Então, nós temos que cuidar isso, ok? Principalmente, olhando aqui de maneira geral, mas se eu olhar para o minuto 75, olha só, o 0-1 foram 7 vezes, o 0-2, 4 vezes. Isso não é legal, tá? A gente não tem como encaixar esse jogo para um 0-1, 0-2. Então, o que eu vou olhar aqui? Um BTTS dentro do Correct Score, que é o quê? Lei 3-0 e Lei 0-3. 0-3, no caso, que ele está jogando fora de casa, não aconteceu nenhuma vez. Então nós não temos nenhuma vez que aconteceu 3-0 em casa e nós não temos nenhuma vez que aconteceu 0-3 fora de casa. Isso até o minuto 75. Então é para isso que eu estou olhando para 31 jogos. Vamos olhar aqui no Profit acumulado, tá? Nos últimos 10 jogos e vamos olhar pro placar do 3-0, tá? 3-0, Profit acumulado, olha só. Em 10 jogos, não ocorreu nenhuma vez o 3-0. Então aqui está todos os últimos 10 jogos do São Paulo. Olhando para o Colônia, o 3-0 também não aconteceu. Quando ele jogou fora de casa, ele não tomou 3-0, ok? Agora vamos olhar para o 0-3. Para o 0-3, nós temos uma ocorrência. Como a gente falou, foi contra o Hoffenheim, tá bom? A odd, inclusive, estava 42 nesse caso. Só que aqui não aconteceu nenhuma vez o 0-3 quando o Colônia estava jogando fora de casa. Então, nós temos uma grande oportunidade para trabalhar o 3-0 e 0-3 simultâneo. Agora nós precisamos ver se o mercado nos dá essa condição. Olhando aqui para o mercado, temos odd de 3,05 para o São Paulo, odd de 2,58 para o Colônia, tá? Então, um pouquinho diferente as odds, porque é as odds do mercado neste momento. Olhando para o ambas marcam, que é um dos pontos importantes para trabalhar esse BTTS, odd de 1,76. Então o mercado sim espera que aconteça gol para os dois lados. Mas o mercado espera que seja um over 2,5? Sim, mas não tanto. 1,90, tá? O mercado não está esperando aí tantos gols, mas espera gol para os dois lados. Ele espera ali 1-1, 1-2, é mais ou menos isso que ele vai esperar. Olhando pro Correct Score, a odd mais baixa neste momento é a odd 7, que é o 1-1,
E depois nós temos aqui, odd 7, e depois é a odd 10, né? Que é o 0 a 1. Tá? 0 a 1, 1 a 0, 1 a 2 e 1 a 1. É o que o mercado está esperando, certo? O que a gente pode trabalhar aqui? 0 a 3, odd 36, e o 3 a 0 na odd 48, tá bom? Essa é a nossa indicação para esse jogo e pode acontecer, pode não acontecer, mas a nível de probabilidade, por tudo que a gente viu, eu acho que é um bom placar pra gente trabalhar, tá bom? Bom, pessoal, então esse é o raio-x, uma forma mais detalhada de enxergar a partida. Nós vimos, inclusive, questões de leitura de jogo. Se você for operar esse jogo no live, pode ser bem importante. Então, eu espero que você pegue esse material e consiga utilizar a seu benefício, tá bom? Se você gostou de verdade, deixa o teu comentário, deixa teu like nesse vídeo. Se você acha que é um vídeo muito longo, que é desnecessário, então pode deixar aqui também, né? Diz, ó, cara, não gostei, não tá legal, porque aí a gente nem evolui com o projeto, tá? Mas espero que vocês gostem e que possa agregar aí na caminhada de vocês, fechou? Tamo junto, valeu, até a próxima!